Fala galera, aqui é Vitor que está falando, seu professor de Direito Penal, e hoje vamos trazer aí para vocês, pessoal, um conteúdo extremamente importante para fins de prova de concursos públicos, quais sejam o concurso de pessoas. É um tema aí extremamente relevante, extremamente importante e muito cobrado em provas de concursos, dentro dessa questão, dessa parte do direito penal, parte geral. Ok? Mas lembrando a vocês aí, antes de mais nada, deixa o like, deixa o seu comentário, siga a gente nas redes sociais, beleza? Então, pessoal, vamos aí trabalhar o concurso de pessoas, o direito penal na sua parte geral. Pessoal, o concurso de pessoas, ele é um tema cobrado dentro daí da aplicação do direito penal em relação aos crimes, né? Fazendo essa conjugação da parte geral com a parte especial. Beleza? Então, qual que é o conceito aí de do concurso de pessoas? É a colaboração, né, empreendida por duas ou mais pessoas para a realização, né, para a consumação de um crime ou contravenção penal. Muita atenção aqui, pessoal, que os alunos às vezes confundem que o concurso de pessoas ele é aplicável apenas para os crimes. E essa informação está equivocada. Ele é aplicável tanto para os crimes quanto para as contravenções, ou seja, duas ou mais pessoas aí colaborando para a consumação de um crime ou contravenção penal. Então não caiam nessa pegadinha, beleza? Então, pessoal, o pressuposto básico do concurso de pessoas é a pluralidade de agentes. Então aqui nós estamos falando da chamada parte, né, da pluralidade subjetiva do crime. O que é, pessoal, diferente de concurso de crimes. Concurso de crimes. Aqui, pessoal, estamos falando do concurso de pessoas que é aplicável lá na teoria do crime. Ok? Já no concurso de crimes, a gente aplica para a teoria da pena. Ok? Então não confundam. Se a banca de concurso tentar jogar vocês nessa pegadinha, não caiam nessa pegadinha, ok? A verdade é que a pluralidade subjetiva do crime, estamos falando de concurso de pessoas, e a pluralidade de crimes, estamos falando da teoria da pena. Aqui a pluralidade subjetiva e aqui a pluralidade objetiva do crime. Legal, pessoal? Então, muita atenção com relação a isso. E aí, uma outra informação extremamente importante que eu chamo a atenção para vocês aqui. Não há que se falar em crime, né, em concurso de pessoas para os crimes plurissubjetivos. O que isso quer dizer, pessoal? Aqueles crimes também chamados de concurso necessário não se aplica ao concurso de pessoas, ok? Em que sentido, professor? Vem cá para mim, ó. Quanto à classificação dos delitos, em relação ao número de agentes, nós temos os crimes unissubjetivos e os crimes plurissubjetivos. Pessoal, os crimes unissubjetivos, eles também são chamados de concurso eventual. Concurso eventual. E os crimes plurissubjetivos, eles são chamados de concurso necessário. Concurso necessário. Qual que é a diferença, professor? A diferença é que nos crimes plurissubjetivos, pessoal, a pluralidade de agentes ela é elementar, ela é condição obrigatória para a ocorrência do delito. Ou as pessoas existem em concurso ou o crime não existe. Ao contrário que os crimes unissubjetivos, eles em regra são praticados por uma pessoa, mas eventualmente, por isso chamado de concurso eventual, eventualmente ele pode ser praticado por duas ou mais pessoas. Então, o Instituto do Concurso de Agentes, ou também chamado concurso de pessoas, ele é aplicável apenas para os crimes unissubjetivos, que são aí aqueles crimes que, em regra, são praticáveis, né, praticados por uma pessoa, mas que, a depender da situação concreta, várias podem se unir para a consumação daquele crime. Ok, pessoal? E os crimes plurissubjetivos também são chamados de crimes associativos, ou seja, aquele que as pessoas devem necessariamente se associar. Aqui eu dou um exemplo para vocês do artigo
288 do Código Penal, que é o crime de organização criminosa, que é o antigo famoso, né, antigo crime de quadrilha ou bando, que é aquele que se associam-se 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Também pode ser citado aqui o artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico, que fala que 3 ou mais pessoas se associam para os fins, né, de cometer tráfico de drogas. Então, a diferença é isso. Então, se a banca de concurso trazer para vocês essa clássica pegadinha, não caiam nela. Ok, pessoal? Então, vamos agora tratar também dos requisitos. Para que haja o concurso de pessoas, a situação fática tem que se enquadrar, tem que preencher uma série de requisitos. E quais são esses requisitos? Vamos lá para a tela. O primeiro requisito, pessoal, é a pluralidade de agentes. Por óbvio, se estamos falando de um concurso de pessoas, não há que se falar em uma pessoa só em concurso com ela mesma para praticar crimes, ok? Então, muita atenção com relação a esse primeiro requisito, que é o concurso, que é a pluralidade de agentes. Legal, pessoal? E eu chamo a atenção para vocês aqui no slide que os agentes devem ser culpáveis. Por que isso, pessoal? Porque se, por exemplo, vem cá para mim, se, por exemplo, estivermos na seguinte situação, vamos exemplificar no quadro. Um agente A, ele é maior de idade, então ele é plenamente culpável. Ele incentiva, ele tem ali o domínio finalístico de uma determinada ação e ele faz o mando para um agente B, que é um menor de idade, a cometer um crime de homicídio contra C, o artigo 121 do Código Penal. Nessa situação, pessoal, não preenche os requisitos do concurso de agentes. Por quê? Porque um dos agentes criminosos, ele não é culpável, ele é um menor de idade, a gente sabe que os menores eles são inimputáveis. Então, nessa situação aqui, o A, que é o maior de idade, ele é o autor imediato do crime. Ele é o autor imediato do crime, o menor comete ato infracional. Ato infracional. Então, para que haja o concurso de pessoas, ambos os agentes que convergem às vontades devem ser culpáveis. Aqui também você pode substituir por uma situação de, por exemplo, de uma pessoa que tem uma enfermidade, uma dependência com drogas, por exemplo, e comete um crime a mando de outro. Então, aqui temos que ter muita atenção com relação a esse requisito, que todos os agentes devem ser culpáveis. Tranquilo, pessoal? E qual que é o próximo requisito do concurso de pessoas? O próximo requisito é a relevância causal das condutas. O que diz o artigo 29 do Código Penal? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Ou seja, pessoal, cada conduta deve colaborar efetivamente para a consumação da infração penal, sob pena de não caracterizar aí o concurso de agentes e cada um dos criminosos ali cometerem crimes individuais, crimes autônomos. E mais uma vez, eu chamo a atenção para os senhores e para as senhoras de que as condutas devem ser concomitantes à execução e anteriores à consumação do delito. Como que funciona isso, professor? Relembra vocês aqui o famoso iter criminis, que é o caminho do crime. Nós temos as etapas do iter criminis, né? Nós temos a cogitação, nós temos a preparação, nós temos a execução e nós temos a consumação. Pessoal, para que se fale em concurso de pessoas, as condutas devem convergir pelo menos durante a execução e anteriores à consumação do delito. Por que, professor? Porque senão caracteriza crime autônomo. Dou um exemplo. Sujeito A efetua um furto. Artigo 155 do Código Penal. Furtou um veículo, a título de exemplo. Depois de furtado o veículo, ou seja, depois de consumado o crime, ele procura B e fala para B: B,
eu acabei de furtar um veículo, você tem condições, você pode guardar esse veículo para mim até que as coisas se acalmem e aí depois podemos vender esse veículo e aí usufruir desse lucro? O B fala, ok, vamos fazer então. Pessoal, nesse caso, o A responde pelo artigo 155 e o B pode responder ali por um crime de receptação ou até mesmo um crime de favorecimento real. Favorecimento real. Por quê? Porque a conduta dele aderiu à conduta de A após a consumação do delito. Após a consumação do crime de furto, é que a conduta do B aderiu à conduta do A. Então aqui não há que se falar em concurso de agentes. Os agentes respondem por por crimes autônomos. O A pelo 155 e o B, a depender do caso concreto, né? Aí vai depender da situação para poder consumar ou não o determinado tipo de crime. Beleza? É por isso que eu trouxe para vocês aqui essa atenção, chamei a atenção de vocês para prestarem, né? Aí ficarem atentos nessa questão das condutas. Ok, pessoal? Então, qual que é o próximo requisito do concurso de agentes? Nós já falamos da pluralidade, nós já falamos da relevância de cada conduta, que deve ser, né, aí, considerável para poder responder. Então, qual que é o próximo requisito? Vamos lá. O próximo requisito é a identidade de infrações penais. O que é isso, pessoal? Cada agente responde por crime único. Os agentes respondem por crime único, melhor dizendo. Ou seja, é a aplicação da chamada teoria monista do concurso de agentes. Então, como que funciona isso, professor? Da seguinte forma, A e B, em concurso de pessoas, provocam um crime de roubo. O artigo 157 do Código Penal. Se ambos convergiram as vontades para poder consumar o crime de roubo, então ambos respondem por crime único. É a chamada teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. O artigo 29 traz isso muito expressamente. Ele fala que cada um responde, os agentes respondem ao crime e às penas a ele cominadas. Então, muita atenção. Porém, pessoal, eu trouxe para vocês 2 exemplos de exceções à teoria monista, tá? A teoria monista, ela é a regra, mas ela não é absoluta. Em regra, os agentes respondem por crime único, mas tem alguns crimes, alguns lastros dentro do nosso Código Penal da teoria pluralista, que é, a título de exemplo, o aborto provocado por terceiro, como eu trouxe para vocês aí no slide, né? Com o consentimento da gestante, de forma que a gestante responde pelo aborto consentido e o terceiro responde pelo aborto provocado, e também a corrupção ativa e a corrupção passiva. Legal, pessoal? Então, nesses casos, os agentes respondem por crimes diversos. Então, muita atenção. Em regra, teoria monista, os agentes respondem por crime único. Excepcionalmente, o Código Penal admite, né, aí a teoria pluralista, que é aqueles agentes respondem dentro do mesmo contexto fático, né? Eles respondem por crimes diversos. Beleza, pessoal? É isso que quer dizer identidade de infrações penais. Tranquilo? E qual que é o próximo requisito do concurso de pessoas? O próximo requisito é o famoso liame ou vínculo subjetivo. Pessoal, os agentes devem estar ligados por um nexo psicológico. Eles têm que, né, colaborar entre si para a consumação do crime. Mas eu chamo a atenção mais uma vez que não se confunde com prévio ajuste. Tá legal, pessoal? Óbvio, na grande maioria das vezes, na prática, o que se percebe é o prévio ajuste, né? Os agentes combinam entre si a consumação de um delito. Mas veja bem, para fins de concursos públicos, as bancas adoram sair dessa regra comum do dia a dia. Suponhamos que A, falando ao telefone, de uma forma mais assintosa, de uma forma mais conversando alto no telefone, gritando no telefone, ele fala, eu quero matar B. Eu quero cometer aqui um crime de homicídio, o artigo 121. E eu vou matar ele amanhã, dia
tal, né, amanhã, horário tal, dia tal, fala ali ao telefone, né, de uma forma bem alta e que vai cometer esse delito no dia X, horário Y. B, vítima, não sabe da situação, vive sua vida normal. Porém, C está ali do lado, ou numa sala ao lado, por exemplo, escutando toda aquela conversa, aquela gritaria. Aí ele pensa, B também é meu desafeto. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar dessa situação para cometer também o crime do artigo 121 do Código Penal. Vou também aproveitar essa situação. No dia e hora previamente ali marcado por A, ele se dirige a B e efetua 2 disparos de arma de fogo e não acerta o alvo. O B foge, depreende fuga, e no momento que ele está virando a esquina para fugir, C, que já estava esperando, dá-lhe uma rasteira, dá nele ali algum golpe que derruba ele no chão, dando tempo do A chegar e disparar contra B e consumar o crime de homicídio. Pessoal, ambos, A e B, respondem pelo homicídio. Percebem que não necessita necessariamente do prévio ajuste? Basta que as vontades convirjam psicologicamente falando, que as vontades sejam comuns para consumar aquele delito? Logo, A responde na modalidade autor, porque ele que efetuou, realmente consumou o crime lá do matar alguém, que praticou o núcleo verbo do tipo penal. E o C, como ele colaborou finalisticamente para aquela ação, ele responde na modalidade participação. Ele é um partícipe daquele crime. Ele ajudou, ele colaborou, ele psicologicamente estava vinculado a B, a C, na A e C estavam psicologicamente vinculados e assim consumaram o crime de homicídio. Então, pessoal, chama atenção mais uma vez para não confundirem o vínculo psicológico com o prévio ajuste. Não necessariamente são os mesmos. E aí, temos aí a teoria do domínio do fato, mas antes eu vou só fazer um resumo aqui, que é um método mnemônico, para vocês não confundirem mais a questão dos requisitos do concurso de pessoas. É o famoso PRIO. Como que funciona isso, pessoal? Para vocês memorizarem os requisitos do concurso de pessoas. O mnemônico, ele é o famoso PRIO. O que significa essa sigla, esse método mnemônico? O P é de pluralidade de agentes. O R é a relevância da conduta. O I é a identidade de infração. É a identidade de infração, ou seja, a mesma infração para todos os agentes. E o L é o famoso liame subjetivo. Então, pessoal, se vocês decorarem, se vocês memorizarem esse mnemônico, que auxilia muito, vocês não erram mais os requisitos quando cobrados em prova, que é a pluralidade de agentes, a relevância das condutas para a infração, para a consumação da infração, a identidade de infração penal, um crime ou uma contravenção, e o vínculo subjetivo. Beleza, pessoal? Galera, o próximo tema dentro do concurso de pessoas é a teoria do domínio do fato. Essa teoria, ela é muito cobrada em prova. Por quê? Porque ela traz aí como que a gente vai dividir, como que a gente vai separar autor e partícipe dentro ali das condutas dos agentes no nosso concurso de pessoas. Pessoal, até Weltzel, Hans Weltzel, que é um alemão, em 1939, era muito difícil, a doutrina tinha uma dificuldade muito grande de conseguir ali incriminar o mandante do crime, porque as teorias que eram adotadas até então só consideravam o autor e coautor. Eles não separavam o autor e o partícipe. Veio o Weltzel, em 1939, e elaborou essa teoria chamada teoria do domínio do fato. O que essa teoria diz? O que essa teoria esclarece para a gente? Que autor do crime é aquele que tem o controle finalístico sobre o fato. É o controle final do fato. E partícipe é aquele que acessoriamente colabora para ali
a consumação do crime. Eu exemplifico para vocês. Como, professor? Da seguinte maneira. Suponhamos que A, ele é ali um renomado dono de um ponto de drogas, de um ponto de venda de drogas, por exemplo, e tem B, que é seu concorrente. E tem C, que é um seu subalterno, ok? Esses dois trabalham juntos, esse aqui é o cabeça da organização e esse aqui é o subordinado, ok? E esse é o desafeto. Suponhamos que A vira para C, seu subordinado, e fala, olha, temos que eliminar o nosso desafeto concorrente para a gente ali fazer o domínio ali de todo o ponto da venda de drogas naquela região. Então você faz o favor para mim, C, vai lá e elimina o B. Artigo 121 do Código Penal. O C foi lá, obedecendo ao chefe, e eliminou B. Pessoal, nessa situação, até a teoria do domínio do fato, até Veltson, era muito difícil a gente conseguir incriminar o cabeça, que é o chamado mandante do crime. Por quê? Porque ele não é autor. Simplesmente, ele não é autor. Quem consumou o crime de homicídio foi o seu subordinado. Foi ele que praticou todos os elementos do núcleo do tipo penal artigo 121. Ele que consumou o crime de homicídio. Até 1939, o A sairia impune, porque ele não foi lá e não cometeu o delito. Ele não participou, ele não é sequer coautor. Então, pessoal, até Veltzer era muito difícil essa situação. E como que funciona com a teoria do domínio do fato? Veja, o A, como ele é o cabeça, como ele é o mandante, ele é o chefe da organização, é ele que domina essa situação finalisticamente falando. Ou seja, qual que é a finalidade dessa situação? Eliminar o desafeto. Por óbvio, o A, ele é o mandante e ele é o autor que, para Veltzer, é chamado de autor mediato. E o subordinado que foi lá e cometeu o crime, ele é o chamado autor imediato. O autor mediato e o autor imediato. C é aquele que consumou diretamente o tipo penal e o A como o mandante. Então, se cair na prova de vocês uma situação parecida com essa, que é a mais comum, é essa da 121. Mas pode ser um roubo, pode ser um furto, que você visualize uma pessoa como o mandante do crime, vocês vão apontar a alternativa que fala que ambos são coautores. Ou seja, ambos respondem pelo crime como coautores, porque A domina finalisticamente o fato e B consuma ali o crime propriamente dito. Beleza, pessoal? Essa teoria é a campeã de cobranças em concursos, tá? Só que tem uma situação. Pessoal, não confundir a teoria do domínio do fato com a chamada autoria colateral. Por quê? Porque a autoria colateral, ela tem ali o rompimento do vínculo subjetivo. Ok? Então não são a mesma coisa. Há ali a quebra do nexo psicológico. Eu explico para vocês também com um exemplo. Como que funciona a autoria colateral, que não tem nada a ver com a teoria do domínio do fato. Suponhamos que A e B, duas pessoas que nunca se viram na vida, não têm conhecimento de nada, não se conhecem, são completamente estranhas. Porém, elas têm em comum um desafeto que é o C. E ambas querem cometer ali o artigo 121 do Código Penal, que é eliminar seu desafeto. Veja, que nenhum dos dois tem qualquer conhecimento da conduta e da vontade. Porém, coincidentemente, fatalmente, ambos empreendem, ali uma conduta delitiva e conseguem ali, cada um dispara um tiro e mata C. Veja que nós temos aí uma autoria colateral. A e B, colateralmente, consumaram o crime. A depender da situação, um pode responder por homicídio consumado, o outro pode responder por homicídio tentado, ou ambos por homicídio consumado, ou ambos por homicídio tentado, a depender da situação, certo? Porém, aí é esse rompimento
do vínculo psicológico. Então não é teoria do domínio do fato, é a chamada autoria colateral. Tranquilo, pessoal? Então muita atenção que essa teoria aí é campeã de cobranças em provas de concurso. Pessoal, vamos dar seguimento ao nosso estudo com a participação, a chamada participação. A partir da teoria do domínio do fato cunhada por Weltzel, nós conseguimos aí separar a autoria de participação. Então, partícipe, pessoal, é aquele sujeito, aquela pessoa que não realiza diretamente o núcleo do tipo, né, o verbo núcleo do tipo, as elementares, porém concorre para a infração de qualquer modo. Então, quais que são os requisitos para ocorrer aí a participação? O propósito de colaborar com a conduta, certo? E a colaboração efetiva. Por óbvio, né, pessoal? Se estamos falando aí de uma pessoa que colabora, essa colaboração tem que ser efetiva, ela tem que necessariamente ali colaborar, né? Ela tem que, tipo assim, conseguir, né, imputar ali uma conduta, uma atitude que faça com que a infração penal seja consumada. E qual que são as espécies de participação? A participação moral e a participação material. Pessoal, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Vamos lá. Vem aqui para mim. A participação moral, ela se dá de duas formas. Ela se dá pela indução, que é induzir, e ela se dá pela instigação. E ela se dá pela instigação. Qual que é a diferença? Pessoal, induzir é criar uma ideia até então inexistente. Instigar é reforçar uma ideia pré-existente. Eu exemplifico para ficar mais claro. Suponhamos que tem dois amigos sentados, né, numa determinada mesa de bar, e um vira para o outro e fala assim: quer saber? Vamos furtar aquele veículo ali para a gente poder ali vender e auferir esse lucro com a venda desse veículo? Ao outro: rapaz, boa ideia, vamos lá? Vamos. Isso é indução. Eu estou criando uma ideia. Até então, nenhum dos dois tinha qualquer vontade de furtar o veículo. Porém, um dos agentes induziu o outro, criando uma ideia até então inexistente. E qual que é a diferença da instigação? Suponhamos que, nessa mesma situação, um vira e fala: nossa, sempre quis furtar aquele carro, mas nunca tive oportunidade. O outro vira e fala: não, então vamos agora. Eu tenho aqui todo o maquinário aqui, vamos lá. Então isso aqui é instigar, que seja, é você reforçar uma ideia até então inexistente. Ok? E qual que é a participação material, pessoal? A participação material é fornecer meios para que o crime se consuma de uma forma concreta, como, por exemplo, emprestar uma determinada ferramenta ou emprestar uma arma para a pessoa consumar um crime de homicídio, uma chave para poder consumar um crime de furto. É isso que é a participação material no caso. Tranquilo, pessoal? Então vamos dar seguimento à participação com um instituto que está ali previsto no parágrafo 1º do artigo 29, que é a chamada participação de menor importância. O que é a participação de menor importância, pessoal? Quanto mais distante da consumação do delito, maior será a diminuição de pena. Por quê? Porque a participação de menor importância, ela é uma causa de diminuição de pena. Ou seja, a partir do momento em que a participação de um agente ele se aproxima muito da consumação do delito, ele terá uma redução menor. Ao passo que, se ele tiver uma participação bem pequena, ou seja, de menor importância, ele vai ter uma redução maior. Mas o que cai em prova de concurso não é nem essa questão do quantum de pena que vai ser diminuído, mas sim se isso é um direito subjetivo ou não da pessoa, do réu. E tá, pessoal? A doutrina majoritária entende que, se a participação for de menor importância, o juiz ele é obrigado a fazer a diminuição. Suponhamos que
num determinado momento, A participa de um furto de um carro, por exemplo, de um carro de C. Porém, a participação dele se aproximou menos da consumação do crime. Óbvio, ele vai ter uma diminuição maior. Porém, se a participação dele foi próxima da consumação, ele vai ter uma diminuição menor. Como assim, professor? Por exemplo, eu empresto uma chave MICH, a famosa chave mestra, que serve para abrir qualquer cadeado, para uma pessoa furtar um veículo. Porém, esse furto foi acontecer apenas 30 dias depois da data que eu emprestei a chave. Eu já tinha até esquecido que emprestei a chave para aquela pessoa e ela vai lá e utiliza a minha chave para fazer um furto 1 mês, 2 meses depois. Isso quer dizer que a minha participação se distanciou muito da consumação do crime. Ou seja, a minha participação foi aqui, ó. Somente 30 dias depois que ele foi consumar o crime. Ou seja, a minha participação foi de menor importância. Então, é um direito subjetivo meu, o juiz é obrigado a aplicar uma redução maior. Beleza, pessoal? É isso que é muito cobrado em prova. Tranquilo? E qual que é o próximo instituto aí dentro da nossa participação? É o artigo 31, que é a chamada participação impunível. Traduz aí o artigo 31 que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega a ser, pelo menos, tentado. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que esse dispositivo, traduzido, quer dizer que não existe tentativa de participação. Então, é isso que o dispositivo traduz. Não existe tentativa de participação. De forma que, suponhamos que A empresta um revólver para B, para que B consuma um homicídio em relação a C. Um artigo 121 do Código Penal. Uma participação material. Emprestou um revólver para fulano cometer um crime. Porém, de um dia para o outro, B, dormindo, teve um sonho, acordou no outro dia e falou, quer saber? Não vou fazer isso não. Isso aqui vai acabar com a minha vida, eu vou perder minha vida, vai destruir minha família, vai dar um problema danado, então não quero mais saber disso. E desiste da empreitada delitiva. Ora, pessoal, não existe tentativa de participação se o crime não chega a ser, pelo menos, tentado. Então, essa minha participação material desse meu exemplo, ela foi uma participação impunível. Não vai se punir uma tentativa de participar de um crime. É isso que traduz o artigo 31 do Código Penal. Ou seja, se eu não chego a, pelo menos, tentar a consumar aquele crime, não há que se falar em participação. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que quer dizer o artigo 31. Então, vamos dar aí seguimento com a participação em crime menos grave. Pessoal, aqui também temos um campeão de provas de concurso, campeão de cobranças em provas, tá? Se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos grave, será-lhe aplicada a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Professor, não entendi nada. Eu traduzo, vamos lá. Com mais um exemplo clássico de cobrança de prova. Vamos lá. Como que funciona aí a participação em crime menos grave? Suponhamos que A e B, previamente ajustados, resolvem invadir uma residência durante o repouso noturno para fazer furtos. Eles receberam a notícia de que tem muitos objetos valiosos dentro dessa residência e eles vão ali acometer, né, durante o repouso noturno, à noite, o artigo 155 do Código Penal. E aí eles ajustam da seguinte forma. Olha, eu vou ficar aqui na porta vigiando para que ninguém descubra a gente. E o B vai adentrar realmente aqui na residência e vai efetuar os furtos, vai fazer ali a limpa na casa. Porém, A
não sabia, não tinha ciência de que B estava armado. Quando B adentra na residência, ele dá de cara com o proprietário. E ali ele dispara uma arma de fogo e comete ali um latrocínio, que é um roubo qualificado, né, pelo resultado morte. Pessoal, o prévio ajuste era o 155, correto? Então a participação em crime menos grave diz que o A responde pelo 155, porque o prévio ajuste, a vontade dele, o dolo dele, era cometer o crime de furto, e não o crime de latrocínio, que ele sequer sabia que B estava armado e que poderia ocorrer um resultado mais grave. Então, B responde pelo latrocínio, artigo 157, né, ali qualificado, crime de roubo, né, qualificado pela morte, e B responde pelo artigo 155, porque a participação dele foi em crime menos grave. Se não fosse assim, pessoal, estaríamos diante de uma imputação objetiva, uma responsabilidade penal objetiva, que é vedada pelo direito penal. Mas, professor, não seria exceção à teoria monista? Não. Por que não? Porque aqui estamos falando da participação. E o dolo do agente é participar do crime menos grave. Se tivesse ocorrido apenas o furto, aí sim estaríamos diante, né, da teoria monista, aí sim estaríamos diante de um concurso de agentes. Só que o dolo dele era de um crime menos grave e não do crime mais grave. Legal? E a segunda parte do dispositivo diz que a pena dele será aumentada se ele tinha como prever esse resultado mais grave. Ou seja, nessa mesma situação, por exemplo, se B fala para ele, ó, eu vou furtar, mas eu tô armado. Eu tô com um revólver aqui. Já entrou na esfera de conhecimento de a possibilidade de ocorrer um crime mais grave dentro da residência. Então, ele permanece respondendo pelo 155. Porém, o dispositivo diz que ele terá a pena aumentada até a metade. Tranquilo, pessoal? Sem maiores problemas. É isso que quer dizer a participação em crime menos grave. Esse exemplo do furto, ele é clássico em cobrança de prova. Beleza? Então vamos dar seguimento aí. Pessoal, um tema muito complexo e que exige muita atenção são as famosas circunstâncias incomunicáveis. O que é isso, pessoal? Diz lá o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e a condição de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Pessoal, muita atenção com esse dispositivo, porque a depender do caso, estaremos diante aí de uma comunicação de um crime maior para um crime menor, a depender da situação. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que existem as elementares do tipo penal, existem as circunstâncias do tipo penal. O que é elementar? Nós estudamos lá na teoria do tipo que elementar é todo aqueles elementos, todos aqueles componentes que estão estampados, estão escritos na estrutura do tipo penal. Matar alguém, artigo 121. Matar é o verbo, uma elementar. Alguém, um elemento objetivo, outra, né, elementar. Então, matar e alguém são as elementares do tipo penal. E, por exemplo, a motivação do delito é uma circunstância. Eu trouxe até nos slides para vocês. As circunstâncias são os fatores que estão ali adjacentes ao tipo penal. Veja que nas elementares eu trouxe o mesmo exemplo. Matar e alguém são elementares. Ao passo que o que qualifica o crime, ou que torna a pena mais grave, ou até mesmo a pena menos grave, é a circunstância. No nosso caso aqui, o homicídio qualificado pelo motivo torpe, a motivação, ela é circunstância. Então, voltando, o que quer dizer as circunstâncias incomunicáveis? Que as elementares se comunicam, as circunstâncias não. Mas como que funciona isso? Vamos lá. Funciona da seguinte maneira. Quais que são as consequências dessas incomunicações, né, dessas circunstâncias? As circunstâncias e condições de caráter pessoal ou subjetivas, elas não se comunicam. Está escrito lá no artigo, né, 30 do Código Penal.
E as elementares, sejam elas objetivas ou subjetivas, elas se comunicam. Como que funciona isso, professor? Vamos lá que eu vou exemplificar para vocês não ficarem com dúvida. Suponhamos que A tem seu primo B, correto? Acontece que C cometeu um crime sexual contra a filha de A. Ele cometeu um crime de estupro contra a filha de A. E A ficou extremamente revoltado, ficou extremamente abalado com essa situação e, compelido por motivo, né, de valor moral, resolve eliminar a vida de C. Artigo 121. Pessoal do Código Penal, veja que a circunstância, a motivação de valor moral, ela diz respeito apenas a A, que é o pai. E o B, que é o primo, vira pro A e fala, não, você não vai fazer isso não, você não vai sujar suas mãos, quem vai fazer isso sou eu. E vai lá e comete o crime do artigo 121 do Código Penal, sob o aval de C. Falou assim, então vai lá e faz. Ele foi lá e consumou e eliminou a vida de C, o estuprador da filha de A. Nesse caso, pessoal, as circunstâncias de caráter pessoal, ou seja, a motivação que A teria, não se comunica com B. Então, nesse caso, nessa hipótese, o A responde pelo homicídio privilegiado, que tem lá os privilégios, e o B por homicídio simples. Por quê? Porque a circunstância, ela não é elementar do tipo penal. A circunstância, ela é adjacente, ela é paralela. A motivação de A não se comunica com B. Então, se B cometeu um crime, ele não vai, digamos assim, entre aspas, aproveitar a motivação de A, pegar emprestada a motivação de A, para poder cometer um crime e ter um privilégio. Ou, no caso, até um aumento de pena, por exemplo, a motivação. Aqui, o motivo foi um privilégio, mas aqui poderia ser um motivo torpe. Vingança, pegar uma herança, alguma coisa do tipo. Então, não se comunicam porque não são elementares do crime. Mas vamos mudar o exemplo. Suponhamos que um casal, né? Um casal A e B, um casal A, que é a mulher, com B, que é um homem. Eles vão lá e a mulher tem um filho, né? O filho dela é o C, que é o filho. E ela, sob o estado puerperal, que é o crime do infanticídio, diz lá, matar o filho durante o parto ou logo após, vírgula, sob influência do estado puerperal. O puérpero, pessoal, é um abalo psicológico que diz respeito somente à mulher. Porque foi ela que teve o filho, ela que entrou em trabalho de parto. Porém, diferente do crime de homicídio no exemplo anterior, aqui do 123, no infanticídio, do Código Penal, o estado pessoal da mulher é elementar do crime, está escrito no tipo penal, sob o estado puerperal. Logo, essa circunstância de caráter pessoal, ela se comunica, está escrito no tipo penal, que as circunstâncias não se comunicam, vírgula, salvo se elementares do crime. Então, nesse caso, pessoal, se sob o estado puerperal ambos cometem ali o crime de infanticídio, matam o próprio filho, né? Às vezes o marido auxilia a mulher a fazer cometer esse crime, que ela ficou muito abalada, ambos respondem pelo 123. Por quê? Porque o tipo penal diz que o estado pessoal do agente é elementar do crime. Legal, pessoal? É bem interessante isso aqui. E aí, eu chamo para vocês a atenção de que tem que entrar na esfera de conhecimento do agente, tá, pessoal? Tem que entrar na esfera de conhecimento do agente. Por quê? Porque senão estaremos diante aí de uma imputação penal objetiva. Legal? Pessoal, com relação ao concurso de pessoas, para fins de prova, essas são as questões mais importantes e mais relevantes para a prova de vocês. Lembrando que o concurso de pessoas é um tema extremamente denso, é um tema que a doutrina discute muitas teorias, mas para fins de prova, para fins de questões de marcar X, o que é mais interessante é isso. O que é mais importante é isso. E é óbvio
a literalidade dos dispositivos, ler os dispositivos, também é muito importante, tá? Porque muitas provas cobram ali, não as teorias, mas apenas a literalidade do texto do Código Penal. Legal? Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e deixe seu feedback. Legal? E se inscreva, acompanhe a gente nas redes sociais, conheça o nosso site e até a próxima dica de Direito Penal.